Muitas pessoas acreditam que o primeiro passo para melhorar a vida financeira é começar a investir. Elas assistem vídeos sobre investimentos, escutam pessoas falando sobre renda passiva, juros compostos e liberdade financeira. E então pensam que a solução para todos os problemas financeiros está simplesmente em investir o dinheiro. Mas a verdade é que, antes de qualquer investimento, existe algo muito mais importante: organizar o salário. Pode parecer algo simples, mas essa etapa é ignorada por muitas pessoas. E quando isso acontece, mesmo quem ganha bem, pode acabar enfrentando dificuldades financeiras. Sem organização, o dinheiro simplesmente entra e sai da conta sem controle. O salário chega, as contas aparecem, pequenas compras acontecem ao longo do mês. E quando a pessoa percebe, o dinheiro acabou. No final do mês surge aquela sensação comum: eu trabalhei o mês inteiro, mas não sei para onde foi o dinheiro. Isso acontece porque o dinheiro não teve direção. Por outro lado, quando existe planejamento, a realidade começa a mudar. Até mesmo quem recebe apenas um salário pode começar a construir estabilidade financeira. Porque organização financeira não começa com grandes quantias de dinheiro, ela começa com consciência. O primeiro passo é entender exatamente quanto dinheiro entra todos os meses. Parece algo muito básico, mas muitas pessoas vivem apenas pagando contas sem realmente ter clareza sobre a própria renda. Algumas pessoas sabem apenas o valor aproximado do salário, mas não observam descontos, benefícios ou outras entradas de dinheiro. Outras nem mesmo acompanham o valor total que recebem ao longo do mês. E quando não existe clareza sobre quanto entra, fica praticamente impossível controlar o que sai. Por isso, o primeiro passo da organização financeira é simples: saber exatamente quanto dinheiro entra todos os meses. Somente depois disso, é possível tomar decisões mais inteligentes sobre como usar esse dinheiro. Depois de entender a própria renda, chega o momento de dar o segundo passo: dividir o salário. Muitas pessoas gastam primeiro e só depois pensam em organizar o que sobrou. Mas a lógica precisa ser justamente o contrário. Primeiro você decide como o dinheiro será dividido. Depois você começa a gastar seguindo esse plano. Uma forma simples e eficiente de fazer isso é dividir o salário em 3 partes principais. A primeira parte são as despesas essenciais. Aqui entram todos os gastos necessários para manter a vida funcionando: aluguel ou prestação da casa, alimentação, transporte para o trabalho, contas de energia, água e internet. Esses são gastos que fazem parte da estrutura do dia a dia. Eles existem porque são necessários para manter a rotina. Por isso, são chamados de despesas essenciais. Mas mesmo dentro dessas despesas, é importante prestar atenção. Muitas vezes o problema financeiro não está apenas na renda, mas em compromissos assumidos acima da capacidade real de pagamento. Por exemplo, quando alguém compromete grande parte do salário com aluguel, financiamento ou parcelas, quanto maior essa parte do salário dedicada às despesas fixas, menor será a flexibilidade financeira da pessoa, e isso pode gerar dificuldades no futuro. Por isso, sempre que possível, é importante buscar um estilo de vida que caiba dentro da realidade financeira. A segunda parte do salário são os gastos variáveis. Esses são gastos que podem mudar de um mês para o outro: lazer, compras pessoais, refeições fora de casa, assinaturas de serviços, pequenos desejos do dia a dia. Esses gastos fazem parte da vida, e não existe problema em ter momentos de lazer ou pequenas recompensas. A vida financeira saudável não significa viver apenas pagando contas, mas o problema aparece quando esses gastos começam a crescer sem controle. Muitas vezes não são os grandes gastos que causam problemas financeiros, são os pequenos. Um café aqui, uma compra por impulso ali, uma refeição fora de casa. Quando esses pequenos gastos se repetem várias vezes ao longo do mês, eles podem representar uma quantia muito maior do que imaginamos. E sem perceber, uma grande parte do salário acaba sendo consumida por essas pequenas decisões. Por isso, organizar essa parte do dinheiro é extremamente importante. A terceira parte do salário é justamente a mais transformadora. É o dinheiro que será guardado. Essa é a parte que muitas pessoas simplesmente ignoram. Elas seguem sempre a mesma lógica. Primeiro pagam todas as contas, depois fazem os gastos do mês, e então esperam ver se sobra algum dinheiro. O problema é que quase nunca sobra. E assim, passam meses, passam anos, e a pessoa continua sem qualquer tipo de reserva financeira. Mas existe uma mudança simples que pode transformar completamente essa realidade. Em vez de guardar apenas o que sobra,
a pessoa começa a separar uma pequena parte do salário, logo no início do mês, antes mesmo de começar a gastar. Essa pequena mudança de hábito faz uma enorme diferença ao longo do tempo. Mesmo que não seja possível guardar muito no início, o mais importante é começar. No primeiro episódio desta série, nós falamos sobre uma ideia simples. Se não for possível guardar uma grande quantia de dinheiro, tente guardar pelo menos o equivalente a 1 ou 2 dias de trabalho. Pense nisso. Se uma pessoa trabalha aproximadamente 30 dias no mês, guardar o equivalente a 1 ou 2 dias de trabalho representa apenas uma pequena parte da renda. Pode parecer pouco no começo, mas ao longo dos meses, esse valor começa a crescer e, com o tempo, ele se transforma em algo extremamente importante: uma reserva financeira. Essa reserva funciona como uma proteção contra imprevistos, porque a vida sempre apresenta situações inesperadas. Pode surgir uma emergência, um problema de saúde, um gasto inesperado. Quando a pessoa não possui reserva financeira, ela acaba recorrendo ao crédito. Cartão de crédito, empréstimos, parcelamentos. E muitas vezes isso inicia um ciclo de dívidas que pode durar anos. Por outro lado, quando existe uma reserva, a realidade muda completamente. A pessoa ganha segurança, tranquilidade. Ela sabe que existe um dinheiro guardado para lidar com situações inesperadas. E isso traz algo muito valioso: paz financeira. Depois que essa base começa a ser construída, fica muito mais fácil dar o próximo passo, investir, porque investir sem organização financeira é como tentar construir uma casa sem antes preparar o terreno. Pode até parecer que está funcionando no começo, mas a estrutura não vai se sustentar por muito tempo. Organizar o salário é justamente preparar esse terreno. É criar a base que permitirá que o dinheiro cresça de forma saudável no futuro. Quando isso acontece, o salário deixa de ser apenas algo que entra e desaparece. Ele passa a ter um propósito. Cada parte do dinheiro começa a cumprir uma função. Uma parte mantém a vida funcionando. Outra parte permite aproveitar o presente. E outra parte constrói o futuro. É assim que a transformação financeira começa. Não com grandes investimentos, mas com pequenas decisões conscientes sobre como usar o dinheiro. Quando a pessoa assume o controle do próprio salário, ela também começa a assumir o controle do próprio futuro financeiro. E pouco a pouco, o dinheiro deixa de ser uma fonte de preocupação e passa a ser uma ferramenta capaz de construir segurança, tranquilidade e liberdade financeira ao longo do tempo. Se este conteúdo fez sentido para você e você quer continuar aprendendo a organizar melhor seu dinheiro e construir uma vida financeira mais estável, aproveite este momento para se inscrever no canal Arte de Multiplicar. Aqui você vai encontrar conteúdos simples e práticos sobre finanças, investimentos e mentalidade financeira para quem quer crescer, mesmo começando com pouco.